Eu procurei refletir um pouco a respeito do que o próprio direito canônico fala sobre os direitos e deveres dos fiéis, principalmente daquilo que diz respeito à obediência, ao dever de obediência aos pastores, ao direito de petição, de pedir as coisas aos pastores e falar dos seus anseios, e ao direito de opinião e de liberdade de expressão. E quais são esses limites dentro da igreja? No primeiro lugar, eu gostaria de afirmar de modo bem categórico que na igreja nós temos o direito de discordar. Há o direito de divergência. E isso sempre houve. Não é nenhuma novidade. E é o direito perfeitamente natural de toda a sociedade humana, que é feito de pessoas diferentes. E dentro da igreja é assim também. E isso nós vamos ver porque foi feito o Concílio de Jerusalém, por causa de discordância que tinha lá entre os apóstolos. Vamos acertar isso aqui. Porque nós vimos lá São Pedro falar, ser increpado por São Paulo lá no incidente de Antioquia, porque havia uma divergência. E sempre houve, e isso é natural, isso faz parte do próprio crescimento e amadurecimento dos membros da igreja. Há esse direito de discordar. A igreja é feita de pessoas diversas, e quanto maior, e hoje nós estamos com 1,4 bilhão de católicos, tem havido um crescimento, embora os profetas de desgraça acham que a igreja está diminuindo, a igreja tem crescido no mundo inteiro. É claro que em alguns países há realmente uma diminuição da porcentagem, mas não diminuição do número. No Brasil, por exemplo, diminuiu a porcentagem, mas não diminuiu o número, aumentou o número. Somos 185 milhões de católicos no Brasil. Depois, na Europa, também a gente tem experimentado também muitas conversões. Mas independente disto, se aumenta ou se diminui, é a nossa igreja, é a nossa família. E é claro que diversas pessoas, diversas classes sociais, diversas culturas, e a igreja ela tem uma unidade de fé, uma unidade de doutrina, de fé, unidade de culto, unidade dos sacramentos, e tem unidade de regime, de governo, que está centralizada na Diocese de Roma, no Bispo de Roma, que é o cabeça da Igreja Universal. As divergências, elas não são um mal em si, mas até favorecem o crescimento para o bem comum. Se nós considerarmos a história, a gente vai ver, como eu disse, que isso é uma coisa comum. Unidade não significa uniformidade. Essa distinção tem que ser feita. E se há diferenças, as diferenças garantindo a unidade, eu disse, de fé, de culto e de governo, elas podem ser aceitas. As diferenças, desde que se garanta aqueles princípios básicos de unidade, de fé, de governo e de culto. A diversidade é uma coisa comum numa família, numa sociedade e também na igreja, e nossa igreja é para o mundo inteiro. Se num país a gente admite as diversidades, imagine numa igreja com tantas culturas, com 2.000 anos. E para manter tudo isso, é a graça do Espírito Santo que mantém. O cânon 212, ele assinala direitos e deveres dos fiéis à obediência aos pastores, à petição e à liberdade de expressão. O primeiro parágrafo fala do dever de obediência. O segundo parágrafo fala
da faculdade de expor aos pastores as suas necessidades e os seus anseios. É o direito de petição. E o terceiro parágrafo diz que os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência ou prestígio de que desfrutam, têm o direito e mesmo até o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca de coisas atinentes ao bem da igreja. É o direito de opinião e de liberdade de expressão. Evidentemente, com algumas condições que a gente vai ver mais à frente. Esses 3 parágrafos, então, respondem à nossa atitude diante da situação que a gente vive hoje na igreja. A gente pode ter que obedecer. A obediência diz uma obediência cristã. A gente vai ver em que sentido é essa obediência. É uma obediência responsável e cristã. Cano coloca bem claro isso. Depois eu tenho direito de expressar para o meu pastor as minhas necessidades espirituais, aquilo que está me afligindo e de que eu necessito para a minha vida espiritual, para a minha vida católica. E terceiro, eu tenho direito de estudar, de refletir, de formar opinião e também, dependendo da minha competência e ciência, eu tenho direito e muitas vezes o dever de falar para o meu pastor, isso aqui, isso, tenho refletido isso, essa situação é essa, tal, e até o dever. E posso até falar para os outros irmãos. Então vamos falar um pouquinho a respeito da obediência. Repito o cano. Os fiéis, conscientes da sua responsabilidade, têm obrigação de prestar obediência cristã aos sagrados pastores como representantes de Cristo e declaram na sua qualidade de mestres da fé ou estabelecem como governantes da igreja. Cada palavra no Código de Direito Canônico tem um sentido, muito bem estudado para ser feito. A igreja tem autoridades, né? Essa autoridade foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Então, esse é o princípio primeiro que a gente tem que reconhecer nos pastores. O termo autoridade vem do verbo augere, que é aumentar. Então, o termo autoridade foi instituído na igreja por Tertuliano, embora muitas vezes usado como sinônimo de poder. Autoridade e poder não são a mesma coisa. Poder é a capacidade de impor a vontade, justa ou injusta. Pode vir da força, do cargo, da influência, do meio de persuasão, coação, abuso de consciência. Então, o poder pode vir daí. A autoridade, quer dizer, uma pessoa pode até ter poder, mas não necessariamente aquele poder é legítimo de ser exercido. Já a autoridade é o direito legítimo que se tem de guiar, de mandar, de ensinar e de governar. É um direito que a pessoa tem. E ela pode pôr até pela força. Não deve. Mas ela se sustenta pela verdade. Ela recebeu esse poder. O caminho de receber esse poder é variado, mas ela recebeu esse poder. Mandar, guiar, ensinar e governar. Um tirano, por exemplo, pode ter o poder, mas não tem autoridade. Um pai possui autoridade sobre o filho, mesmo sem recorrer à força. Na tradição católica, na tradição cristã, especialmente refletida por pensadores e teólogos como Santo Tomás de Aquino, a autoridade está na ordem querida por Deus e ao serviço do bem comum.
Então, a autoridade, ela vem de Deus em vista do bem comum. A autoridade temporal em vista do bem comum temporal. A autoridade espiritual em vista do bem comum espiritual em ordem à vida eterna. E a autoridade da igreja. Já o poder, quando é separado da verdade e da moral, ele se torna abuso. Por isso se chama abuso de poder. Da igreja, sempre se falou em autoridade, desde Tertulianos, ou Tomás, os papas, que o Leão XIII, por exemplo, fala de autoridade geral. Na autoridade, segundo Leão XIII, diz, e o Catecismo fala disso, é a qualidade pela qual as pessoas ou instituições dão leis e ordens aos homens e esperam obediência correspondente. Então, a autoridade da lei e mandato espera a correspondência, a obediência correspondente. Leão XIII fala disso e diz que toda a comunidade humana tem que ter uma autoridade para governar. Por isso, a igreja tem uma autoridade. Falar, por exemplo, que a igreja está vacante, com a cabeça vacante, é contra o próprio princípio estabelecido por Deus. É como se Deus tivesse abandonado a igreja e deixado a igreja sem autoridade. A igreja foi constituída por Cristo como a cabeça, e Deus, sábio, ele é sabedoria, que a sociedade humana precisa de uma cabeça e fica sem cabeça durante 60 anos, 70 anos, que seja, como cada um coloca. Então isso é contra a própria vontade de Deus dizer que não tem autoridade na igreja. Por outro lado, é preciso distinguir entre pastor e líder religioso. O pastor da igreja é Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. O líder religioso, ele é aquele que lidera uma comunidade religiosa. Pode ser cristã, não cristã. Ele está à frente liderando por sua capacidade, por seus carismas, por sua inteligência, sua ciência, não importa. E pode ser pastor ou não. Mas é diferente pastor e líder religioso, porque o pastor é Cristo. E Cristo transmite esse poder de governar, de guiar o seu rebanho aos apóstolos, aos 12 apóstolos. Quem vos ouve, me ouve. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. E transmite aos apóstolos esse poder. E dá aos apóstolos o poder até de, em nome dele, ligar e desligar. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Então o poder de pastoreio, que é de Cristo, ele transmitiu aos apóstolos, para em nome dele governar a igreja, governar o seu rebanho. E colocou nesse colégio apostólico uma cabeça, que é a pessoa de Pedro, que tem essa missão de ser o princípio e fundamento de unidade desse rebanho. Tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Pois ele diz, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. A autoridade conferida por Cristo não é uma autoridade conferida como autoridade humana. Ela tem algumas características diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. O Cristo diz, por exemplo, os homens da terra e os governantes, eles oprimem, exercendo a sua autoridade. Que entre vós não seja assim. Então ele transmite uma autoridade. Fala da autoridade dos grandes da terra, mas entre vós não seja assim. Então essa autoridade que vós tereis será a autoridade de serviço. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser servido, sirva. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida pela salvação de muitos. Então a autoridade ela passa pelo serviço.
e passa pelo sacrifício. Então a autoridade na igreja, ela serve e se sacrifica. Ela serve e se oferece em sacrifício. Então esta é a espiritualidade, podemos dizer, da autoridade na igreja. Não é autoridade para dominar, para oprimir, mas é para servir, porque está ali como presença de Cristo, servo. Por isso, na ordenação dos apóstolos, Cristo o que ele faz? Ele lava os pés dos apóstolos e diz: dei-vos o exemplo assim, para que assim o façais também. Então, a autoridade que serve, que está lá embaixo para servir, mas para governar, então, evidentemente. Esse governo, esse apacentar o rebanho, é serviço e é sacrifício. Veja, por exemplo, quando chegaram os 2 filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, pedindo que os 2 filhos do reino de Cristo, eu podia colocar meu filho um à direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Aí ele diz essa frase que eu acabei de falar: os grandes desse mundo, etc. E depois olha para os 2 e diz: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, a autoridade está ligada a cálice, a sofrimento, a sacrifício. Essa é a palavra muito usada hoje, essa é a mística, digamos, da autoridade da igreja. E essa autoridade, como eu disse, foi transmitida por Jesus Cristo. Todo poder me foi dado no céu e na terra, ide pregai, autoridade para ensinar. Ide e batizai, autoridade para santificar. Ide e fazei de todos os discípulos meus, e fazei com que obedeçam tudo aquilo que eu vos ensinei. Tudo aquilo que eu vos ensinei. Fazei-os observar tudo que eu vos ensinei. É a autoridade de governo. E aí entra aquilo que eu disse antes: tudo que ligares da terra será ligado dos céus. Do ponto de vista canônico, autoridade e poder estão conjugados. Recebe-se o poder da ordenação, seja diaconal, mais sacerdotal e presbiteral, sacerdotal e episcopal, e essa autoridade está conjugada com o poder. Recebe ali uma autoridade formal, entendida como participação da autoridade de Cristo para ensinar, santificar e governar, e que deve ser exercida em comunhão. Então, o pastor, ele necessariamente tem que ter um mandato para ser pastor. Eu não posso dizer que sou pastor sem ter esse mandato. Como muitos hoje se autodenominam pastores. Abre aí um armazém, põe lá umas cadeiras, uma grande caixa de som, pega a Bíblia, coloca lá umas pessoas pulando na porta e o pastor lá está recebendo e tal. E fazem curas, libertações e coisas desse tipo, como se fossem pastores. Na igreja a mesma coisa. A igreja tem essa comunhão, então o pastoreio tem que ser um pastoreio com mandato. Tem que ter esse mandato para ser um pastor legítimo. Senão é ilegítimo. Jesus disse que quem não entra pela porta não é pastor. A palavra que ele fala é dura até. Quem não entra pela porta é ladrão, no caso de ovelhas, e salteador. Palavras duras, mas reais, e muito a calhar no nosso tempo. Então, esse primeiro tema é sobre autoridade e pastoreio. Qual é o dever de obediência? O dever de obediência que nós temos a hierarquia que constitui os pastores, é o dever moral e jurídico, porque ela é titular do duplo poder de ensinar e de governar. Isto é um princípio, uma consequência necessária do princípio de comunhão que nós temos na igreja, vivemos a fé
e atuarmos em comunhão eclesial. E essa comunhão eclesial é uma comunhão hierárquica. Não se pode haver uma comunhão sem hierarquia. Vocês veem começando o exemplo da família. Os pais são o princípio de comunhão dos filhos. Quando os pais vêm a falecer, essa comunhão é tida muitas vezes a duras penas, mas aquele princípio de comunhão ele já não está mais ali. Vai ser uma comunhão mais afetiva e cada um vai cuidar da sua vida. Mas quando tem o pai e a mãe, a comunhão acontece. Pelo menos deveria acontecer, né? Porque eles são presença ali, né? Na igreja, essa comunhão é a comunhão hierárquica. É a comunhão com a hierarquia. Então não existe comunhão sem hierarquia. Na igreja, não. Você deve ver, porque a igreja não é um clube de amigos. A igreja não é uma ONG. A gente se reuniu para traçar projetos. Não é uma associação que a gente se reúne para fazer obras sociais, obras pro bem comum. A igreja é o corpo místico de Cristo, mas a igreja é essa sociedade criada por Cristo. E é uma sociedade perfeita. E na sociedade existe uma hierarquia e uma autoridade. Então, se a gente é membro dessa sociedade, ela tem que estar sujeito às normas dessa sociedade. E nós entramos nessa sociedade, e neste povo, como se usa, São Pedro já usava, e hoje se usa de novo, pelo batismo. Então me tornei membro. Então eu tenho que ter essa comunhão hierárquica. A obediência, então essa obediência, ela expressa essa comunhão. E sem hierarquia não tem igreja. Não tem igreja. Posso dizer para vocês, sem bispo não tem igreja. Porque o bispo é a plenitude do sacerdócio, mas também é o bispo, da sua ordenação, ele já recebe esse poder hierárquico de ser sucessor dos apóstolos. E os apóstolos, esses três poderes, de ensinar, governar e santificar. Então não existe um bispo, por exemplo, máquina de sacramento. Como um padre também é máquina de sacramento. Só quero um padre lá para me dar absolvição e acabou, se não quero mais saber. Não. Eu só quero o bispo lá para fazer aquilo que é próprio de um bispo. Se fosse vai. É uma espécie de simonia, não física, material, financeira, mas é uma espécie de simonia moral. Só quero o senhor para ordenar. A gente viu muito isso, e vê muito isso, esses bispos cismáticos, que muitas vezes são chamados só para ordenar e acabou, não tem compromisso nenhum com aquele que ele ordenou. A gente vê muito isso nos grupos cismáticos. Eu pessoalmente tive o desprazer de ver, não ordenação que eu nunca fui, graças a Deus, mas de ver casos e ouvir dos próprios. Eu vim aqui para ser ordenado e vou voltar. Eu vim aqui, chegou um bispo, por exemplo, dos Estados Unidos, veio ao Brasil, tinha aqui um bispo da igreja brasileira e disse, eu vim aqui só para ser ordenado, eu quero a sucessão apostólica, eu vou voltar para lá, para o meu grupo. Isso não existe, isso é católico. Não é católico. Porque o bispo, ele pertence à hierarquia. Então a igreja existe com o bispo. Eles são Tinácio de Antioquia, amigo lá de São Policarpo, discípulo de São João, quer dizer, na era apostólica ainda, ele diz nada sem o bispo. A Eucaristia tem que ser celebrada com o bispo. Onde está o bispo? Está a igreja. São Tinácio, que era bispo também. E ele ouviu isso de quem? Dos próprios apóstolos, com certeza. E nós temos, quer dizer, a hierarquia, então, ela expressa essa comunhão. E é claro que, como é que é essa obediência? Em que vamos obedecer? Qual é a matéria da obediência? A obediência que nós falamos aqui diz respeito à função exercida pelos pastores no seu governo. Obediência
que consiste em respeitar o direito dos que exercem o ofício eclesial de anunciar e expor fielmente o depósito da fé confiado por Cristo à Igreja, e o ofício para o qual os pastores receberam missão particular. É claro que não é a mesma obediência ao magistério, porque a obediência ao magistério é a obediência que me vincula à fé, ou seja, eu creio, já está definido, tem várias formas dessa adesão, vários níveis dessa adesão à fé. Nós tratamos disso aqui quando falamos das heresias. Há vários níveis de adesão, mas é naquilo que é próprio, que eu tenho que respeitar e obedecer a esse direito que o bispo tem de ensinar. E do Papa, a mesma coisa. E, evidentemente, a obediência diz respeito aos seus atos de governo. A jurisdição que o bispo tem, que o Papa tem, é o poder de mando, isto é, sobre condutas e ações, não da esfera privada, mas das relações intra-eclesiais entre as pessoas, no que se refere ao bem comum. Então, a autoridade do pastor não está em escolher a roupa que eu vou usar, por exemplo, embora ele vá orientar quanto à modéstia, quanto à moral, etc. Mas ele não vai dizer que você tem que usar coque, por exemplo. Tem que raspar a cabeça, por exemplo. A esfera particular, não. A matéria da obediência é daquilo que diz respeito às relações intrasubjetivas eclesiais com relação ao bem comum e ao fim da igreja. É a matéria da obediência. Sempre o que se refere ao bem comum da igreja, daquilo que é próprio da igreja. Quanto à sua atividade de governo, diz respeito às normas que ele emite para regular as ações dentro da igreja, seja para as pessoas em geral, seja para as pessoas em particular. Então, os atos de governo, as leis, os atos administrativos, as sentenças, são manifestações da vontade que a autoridade impõe aos fiéis para o bem comum. E o seu exercício das suas três funções. Função de legislar, o bispo tem uma função legislativa na sua diocese, executiva, administrativa e judiciária. Por isso, os fiéis têm obrigação de acatar e de obedecer a essas decisões de governo, pois o rechaço a esses atos de governo seria um rechaço à função e autoridade dadas pelo direito àqueles que receberam o poder de governo. Então, quando o Papa dá uma ordem da sua função ministerial como sucessor de Pedro, o rechaçar aquela ordem é rechaçar a própria autoridade daquele que dá a ordem. Então, rechaçar aquela ordem do bispo dentro da sua função de governo, quero dizer, é rechaçar a própria autoridade dele que ele tem. Por isso, por exemplo, aqueles que dizem que reconhecem o Papa, mas rechaçam o ato de governo dele, na verdade, está mentindo a si mesmos, porque estão rechaçando a autoridade que ele tem de dar aquele ato de governo. Há grupos, por exemplo, hoje que rechaçam o Código de Direito Canônico em algumas leis. Seguem aquilo que acha que importa, que interessa, que, segundo os seus critérios, aquilo que acham que podem aceitar. Na verdade, o Papa tem o poder legislativo na igreja, junto com o Colégio dos Bispos. Ele como cabeça, mas ele tem o poder legislativo. Se ele promulgou uma lei, ele tem esse poder. Rechaçar essa lei é rechaçar a própria autoridade daquele que promulgou a lei. Então, dizer, nós reconhecemos o Papa como Papa, mas não aceitamos aquilo que ele colocou no exercício do seu poder, eu estou mentindo para mim mesmo.
Estou me enganando, porque na verdade estou rechaçando a própria autoridade dele. É uma lógica própria do rechaço. Depois, a obediência. Para obedecer, eu não tenho que olhar as virtudes de quem manda. Tenho que olhar a autoridade que ele tem e se aquilo que está mandando está dentro dos princípios próprios da sua autoridade. É claro que, diante de uma ordem iníqua, importa antes obedecer a Deus do que os homens. Mas eu tenho que comprovar que aquela ordem é iníqua. Isso é autoridade mesmo comum. Hoje São Pedro diz, obedeça ao rei. E era um rei pagão. O imperador era pagão. E se colocava como Deus. E Pedro diz, obedeça ao rei. Obedeça ao rei. Servos, obedecer a seus senhores. Ó, não só aqueles que são bonzinhos, mas aqueles que são pertinentes. Então eu preciso meditar um pouquinho sobre isso, porque é claro que a obediência é a Deus, da pessoa daqueles que Deus colocou como seus representantes. Senão eu estaria obedecendo a mim e não a Deus. Agora, não é uma obediência infantil. Não é uma obediência passiva ou mecânica. Mas é uma obediência com a consciência da própria responsabilidade da minha dignidade de batizado. É uma obediência no espírito de cooperação com o bem da igreja, em vista da edificação do corpo de Cristo. Isso significa que a minha obediência aos pastores da igreja deve ser uma obediência ativa, serviçal, estou para servir. Uma obediência personalizadora. Eu não vou perder a minha personalidade na hora de obedecer. E a pessoa continua. Não visa apenas simpatias ou antipatias com quem manda, mas a obediência à luz da fé e à luz da vontade de Deus. Então, a obediência na igreja deve ser desenvolvida no espírito de fé. A sua função é descobrir e pôr em prática qual é a vontade de nosso Senhor no que concerne a minha vida. Obediência e liberdade, elas andam juntas. E eu só vou garantir a minha liberdade na medida que eu obedeço. Porque Deus opera através da autoridade humana. Obediência executada, que deve ser espírito de fé, não se caracteriza pela adesão à ordem, nem pela submissão espontânea à pessoa superior. Mas a obediência é essencialmente um encontro com Cristo, mediante a pessoa do meu superior. Qual é a finalidade da obediência? Quais são as finalidades da obediência? Primeiro, a obediência na igreja existe para que se estabeleça o reino de Deus e a igreja cumpra a sua missão. Se o bispo diz, sai daqui, vai trabalhar em tal paróquia, eu tenho que obedecer. Missão da igreja. Se ele diz, você agora não pode mais ser pároco, eu vou obedecer. Você agora vai ficar só na cúria, eu vou ter que obedecer. Porque eu estou aqui para colaborar, para servir. O meu bispo me diz, você não pode ser tal coisa na igreja, vocês têm que ser tal coisa, porque a igreja precisa de você em tal coisa. Mesmo que eu, do ponto de vista humano, me sinta assim, puxa, estou tão bem aqui, eu gostaria de fazer tal coisa, mas o bispo disse que eu na igreja sirvo melhor em tal posição, vou lá, porque a obediência ela é colaborativa. E a autoridade está ali para me dizer, mas fez isso por vingança, onde colocam isso, fez isso por perseguição, por antipatia que tem, para mim não importa. Não me importa. Importa que eu vou obedecer. E é claro que dentro daqueles atos próprios de governo que se tem. E a igreja vai se estabelecendo assim.
é também o meio de eu me configurar a Cristo obediente. Obediente, foi na obediência de Cristo que houve a nossa salvação. No sacrifício da sua vontade. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a vossa. E ele então se submeteu. E aí foi a redenção. Por isso São Paulo vai dizer, Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. Aí eu, o Zé das Couves hoje, vou dizer, não, mas isso eu não vou obedecer, porque eu acho que tem que ser diferente. A obediência também me faz aperfeiçoar. Me aperfeiçoa na santidade. E aperfeiçoa também a unidade do povo de Deus, na sua igreja. Realizando uma harmonia de uma caridade viva. Então isso é o dever nosso de obediência. Agora, e os deveres dos pastores? O dever de obediência dos fiéis não é incondicional nem absoluto, mas tem os limites. O poder eclesiástico não pode ser exercido senão na forma e finalidade que, por divina instituição, lhe é própria. O direito da Igreja se considera como juridicamente vinculante, ou seja, obrigatório, somente o mandato da autoridade que se mostra razoável. Existe o limite da razoabilidade. Não pode vir andar para o lado do prédio, né? Da razoabilidade, isto é, coerente com os valores fundamentais do ordenamento da Igreja, com as exigências da comunhão, com a concepção de vida que caracteriza o fiel católico. Ou seja, essas ordens, elas são condicionadas àquilo que é próprio do católico, que é próprio da vida de fé. Isso se chama razoabilidade. O bispo não poderia chegar para outro e dizer, por exemplo, vou te pagar para você dar um sacramento aqui, por exemplo. Ou conceder um cargo para um padre meu, por exemplo. Seria uma simonia. Porque isso não é razoável. Né? Um bispo não poderia mandar um padre fazer uma coisa desse tipo. Em tese, estou falando isso hipoteticamente, né? Então, eu quero dizer que é preciso que na ordem tenha essa razoabilidade. Sempre sujeito à fé, aquilo que na igreja é inegociável. É verdade de fé, de moral, de culto. Né? Diante dessa irrazoabilidade, o fiel tem não só o direito, mas também o dever de se negar. Pois não se trataria de obediência cristã, como diz o cânon, obediência cristã, que deve ser prestada consciente e responsavelmente. Por outro lado, há a liberdade de ação da obediência. Eu recebi uma ordem e dentro daquela ordem eu posso cumprir aquela ordem e mais alguma coisa que não foi ordenado desde que não tenha sido proibido. Quando a ordem me dá margem para fazer mais alguma coisa. Você vai lá naquela igreja e vai passar a celebrar missas naquela igreja. Tá. A ordem foi celebrar missa. Mas lá, posso lá visitar famílias, posso estar ali. Se não foi proibido, está permitido. Então, me dá margem a isso, por exemplo. Por isso, para facilitar o cumprimento dessa obrigação, os pastores têm o dever de mandar de modo que o exercício da obediência não seja gravoso aos fiéis. Não podem dar ordens que sejam gravosas, que firam, que maltratem os fiéis. Os pastores têm que ter essa sensibilidade. Os fiéis têm o direito de serem bem governados. Os pastores também têm o dever de reconhecer e promover a dignidade e responsabilidade de todos os fiéis. E os direitos dos fiéis devem ser respeitados por todos, clérigos e leigos.
Então, os pastores não têm o direito de passar por cima dos direitos dos fiéis. Pelo contrário, têm o dever de garantir o exercício desse direito. Esse é o dever dos pastores. Daquilo que diz respeito à esfera temporal ou privada, os pastores não podem impor normas, no sentido de obrigar os fiéis. Daquilo que diz respeito a... O pastor, por exemplo, não pode dizer, vocês agora têm que votar em tal fulano. Não pode fazer isso nem aos seus padres. Agora, ele pode, sim, mostrar os princípios católicos diante de uma pendência temporal. Esses são os princípios para formar as consciências. Mas eles não podem, de maneira nenhuma, usando seu poder, dar uma ordem. Eu quero que todo mundo vote no coronel fulano, ou vote no cicrano, etc. Isso é abuso de poder. É abuso de poder. Também seria abuso de poder, mesmo que não dê uma ordem, mas aproveitando-se do seu poder, induzir as pessoas a que tenham tal posição política, partidária. Isso é abuso de poder. Porque às vezes não se dá uma ordem formal, mas se induz de tal maneira que a única conclusão que você tem que tirar é que tem que tomar aquela atitude, ter aquela conduta. Isso é abuso de poder. Agora, não é abuso de poder, e até um dever do pastor, dar os princípios cristãos para as ações privadas e até para as ações sociais, e até um dever. A igreja não pode se calar também diante dos problemas temporais. Tem que falar. Os problemas sociais, a igreja tem que falar. É direito, é um dever. Não se deixou de levar por ideologias, é claro, mas segundo os princípios da doutrina católica, e sempre foram pregados e desenvolvidos durante todo o tempo. Doutrina social da igreja, por exemplo. Quais são os delitos de desobediência? Aí o cano 1371 classifica como delito de desobediência a sé apostólica ao ordinário ou superior quem não obedece à sé apostólica, ao ordinário, no caso o bispo diocesano, ou ao superior que legitimamente comanda ou proíbe, e depois da admoestação persiste na sua desobediência, seja punido de acordo com a gravidade do caso, com a censura ou privação do ofício ou outras penas. Então, desobedecer daquilo que lhe é próprio é um delito, e a pessoa deve ser advertida pela autoridade. E se depois da advertência continua, pode receber uma pena. Mais ainda, aí outro cânon, 1373, classifica como delito quem suscita qualquer rivalidade ou ódio aos pastores, devido aos seus atos de governo, ou incita a desobediência. Isso é sério. Então, usar das redes sociais para promover rivalidade e ódio aos pastores, isso é um delito grave, sério, daquilo que os pastores têm como seus atos de governo próprio, no exercício do seu direito de governar. O que não seria delito, aí vai no cano seguinte, no parágrafo seguinte, se dirigir ao pastor e dizer, olha, isso aqui não foi bem, isso aqui me atrapalhou, isso aqui nos incomoda, isso aqui nos aflige, isso sim. Mas ir publicamente e suscitar ódio, rivalidade, isso não pode. Isso é um ato contra a obediência. E deve ser punido. E é punido com interdito, que é uma coisa interessante. A pessoa é proibida de receber os sacramentos. Interdito. Então, esse cano da obediência é exatamente nesse sentido aí. O parágrafo seguinte vai falar
do direito de petição. E diz o seguinte: os fiéis têm a faculdade de expor aos pastores da igreja as suas necessidades, sobretudo espirituais, e os seus anseios. E é claro que cada direito corresponde a um dever. Então, se os fiéis têm esse direito, os pastores têm o dever. A autoridade, como nós vimos, deve ser exercida na igreja como serviço. E, neste sentido, a relação dos pastores e demais fiéis expressa uma das dimensões do serviço. E é claro que no serviço o pastor deve atender com solicitude as preocupações e petições dos fiéis, seja em suas necessidades para a vivência da sua vocação batismal, seja segundo a sua função eclesial, no caso o sacerdote que tem uma função de pároco, um leigo que tem algum cargo na igreja, enfim, os pastores, e aqui pastores são os bispos e os párocos, sobretudo, têm, da sua função de servir, eles têm o dever de facilitar isso e atender e receber estas preocupações e solicitações e petições dos fiéis, daquilo que diz respeito à vivência cristã do fiel, é claro, seja pessoalmente, seja na própria comunidade. Isso diz respeito especialmente aos bispos e párocos, como eu disse. Então, nesse sentido, a autoridade tem o dever de facilitar todos os fiéis a levar uma vida santa, de incrementar a igreja e promover uma contínua santificação, respeitando a espiritualidade própria. Então, uma autoridade da igreja, ela tem que ver que essa diversidade que tem dos seus fiéis. Uma paróquia, por exemplo, em geral territorial, ela é de todos os fiéis que moram naquele território. E ali há uma diversidade de fiéis. Crianças, jovens, idosos, diversidade de fiéis no sentido laboral, diversidade de fiéis no sentido cultural, no sentido da própria espiritualidade. Então ele deve estar atento a todos aqueles fiéis que estão ali, dentro daquele território, que é diverso, existe uma diversidade. Assim no bispo de uma diocese. Por isso não se pode impor numa paróquia uma espiritualidade própria, um carisma próprio daquele sacerdote. Tem que olhar todos que tem ali, desde que se respeita a unidade de fé, de culto, de governo. Mesma coisa o bispo. Mas é o dever dele respeitar isso e estar solícito àquelas necessidades. Por isso, a autoridade deve dispor, seja na paróquia, seja na diocese, de canais de comunicação para os fiéis. Eu tenho que falar com o bispo. Bom, não posso falar pessoalmente, porque numa cidade grande, mas eu tenho que ter o direito de ter algum meio de comunicação com ele. Então a diocese e a paróquia tem que estar aberta a colocar canais de comunicação. Porque você tem que estar atento às necessidades dos fiéis. E são diversas. Há necessidades diversas. Desde aquela pessoa que veio lá chorar, reclamar, se lamentar de um problema que ela tem lá com a família, etc. Como aquele que veio falar da paróquia que está com esse problema. Ou o problema que só ela enxerga, mas não existe, que é coisa da cabeça. Isso existe também. Então, mas a abertura da autoridade, ela deve acolher. Tem que estar pronta para ouvir, para acolher. Prestar a devida atenção às petições, necessidades e desejos dos fiéis que lhes estão encomendados. Trata-se de uma consequência própria da sua missão de servir. Por outro lado, a petição do fiel não obriga a autoridade a atender.
ela não é obrigada a atender, porque ela tem que fazer, ela tem que ver o conjunto, tem que ver também se aquela petição ela tem realmente fundamento e pode ser atendida, né? Chega lá o fiel e diz, olha, eu quero vender o meu terreno para só fazer uma igreja. Peraí, não quero comprar terreno para que seja naquele lugar, forneceu, né? Olha, eu quero que o senhor tire aquele padre de lá, que aquele padre não vai com a minha cara. Peraí, não é assim. Então, mas ele tem que estar aberto a ouvir os motivos, etc., pesar, mas ele não está obrigado a atender. Ele tem que olhar o bem comum, olhar o conjunto, se aquilo tem fundamento ou não, né? Ele não obriga. Agora, ele é obrigado a responder, negando ou atendendo. Negando ou atendendo, ele tem que responder motivando. Essa é a obrigação dele. E ele pode responder por ele mesmo ou através dos seus canais, através do secretário, através do chanceler, enfim, da paróquia, através da pastoral tal. Não importa. Mas ele tem que ter essa resposta. É o direito que os fiéis têm de pedir. Pedir. Falar das suas dificuldades, falar dos seus anseios, falar das suas preocupações. E eu penso que mais do que ir para as redes sociais começar a criticar, deveria pedir, pedir, pedir. E se o pedido não foi atendido ou não foi pelo menos respondido, um prazo, digamos, sei lá, de 3 meses, como diz o código, em 3 meses é negativo, e aquilo há um clamor, aspas, popular por aquela necessidade, pode fazer um pedido mais aberto, como preocupação. Então, esse é o direito de pedir. Há certas autoridades da igreja que gostam de fazer reuniões para chamar para ouvir opiniões, ouvir as pessoas, bom. O pároco da paróquia tem os seus conselhos, o bispo tem os conselhos, conselho presbiteral, conselho, colégio de consultores, etc., conselho de governo, né? Mas essa abertura tem que ter. Nem sempre tem, mas deve ter. Tô falando aqui como deve ser. O terceiro parágrafo, aí já vou partindo lá para o final, fala do direito de opinião e liberdade de expressão na igreja. E o cânon diz o seguinte: os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam, têm o direito e mesmo, por vezes, o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca de coisas atinentes ao bem da igreja e de expor aos restantes fiéis, salva a integridade da fé, dos costumes, a reverência devida aos pastores e tendo em conta a utilidade comum e dignidade das pessoas. O princípio disso aí é que todo ser humano tem o dever de buscar a verdade. Então, é um direito e um dever de buscar a verdade. E o direito de expressar a sua opinião. Todo mundo tem esse direito. Os fiéis têm o direito de formar retamente, expressar suas opiniões sobre questões também da vida da igreja, que não tenham sido, evidentemente, já sancionadas de modo definitivo. Eu não tenho o direito de questionar, por exemplo, a Imaculada Conceição, porque já foi definido de modo definitivo. Mas aquilo que não foi definido de modo definitivo, eu posso questionar, posso até discordar. Estudando, formo a minha opinião, estudo, e aí eu posso me expressar. E posso me expressar aos pastores. E, de acordo com a ciência e competência, eu posso expressar, manifestar isso até para os irmãos, até para os outros. Qual é a matéria a matéria daquilo que eu posso expressar na igreja? Primeiro eu tenho que procurar conhecer. Eu não posso falar as coisas por impulso. Chega lá na internet, tem lá o
fato lá e começam aqueles comentários lá que tem que enforcar, tem que envolver. Me lembro, na época do Papa Francisco, estava doente, tinha gente que dizia isso. Não morreu não, é absurdo, não ter morrido ainda. Pelo amor de Deus. Católico, dito federal, como a gente fala aqui, entre os grupos mais tradicionais. Isso aí é um desrespeito, né? Então, não é assim que funciona, né? Esse direito de expressão e essa liberdade de expressão, ela muitas vezes exige estudos, ponderações, reflexões, e não pode ser formada assim de forma abrupta, no achismo impulsivo. Não é assim. Eu vi uma coisa lá na internet e com impulso, daquela espécie de ira, vou lá e pá, coloco lá um comentário. Não é isso, né? Não é a respeito disso que fala esse direito. Esse direito exercido deve partir de uma observação, de um estudo, de uma confrontação e, por fim, da formação de um juízo de acordo com uma consciência reta, segundo o Evangelho. Então fala segundo a sua ciência e competência, se as podem. E podem manifestar aos sagrados pastores. E os pastores têm o dever de ouvir. Agora, quais são os limites dessa expressão? Posso fazer um artigo, posso fazer um vídeo, posso fazer um documentário, posso. Sobre problemas da igreja, posso. Sobre as necessidades da igreja, da minha paróquia, da minha diocese, posso. Manifestar isso aos pastores, posso. Manifestar aos meus irmãos, temos essa dificuldade, essa preocupação, posso publicar isso? Com reflexão, consciência, com competência, posso. Só que isso não é um direito absoluto. Eu tenho uns limites. E quais são esses limites? Primeiro, que eu tenho que respeitar a integridade da fé e da moral. Não pode ser nada que fira a fé e a moral, e os bons costumes. Segundo, que seja feito com reverência aos pastores. Então não se pode faltar respeito aos pastores. Não posso. Depois, que seja algo para utilidade comum e não seja algo para uma promoção pessoal. Como muitas vezes acontece. Vou falar isso porque isso dá likes. Não é por aí. Falando esse tipo de problema, dá like. Você não está buscando o bem da igreja. Está buscando se autopromover. Não pode fazer dessa forma. Está faltando respeito ao seu pastor. E fala mal, e usa palavras muitas vezes baixas, ou então já condena o pastor ao fogo do inferno. Há casos assim na internet. Esse pastor é inimigo, é servo de Satanás, e coisas do tipo. Isso não pode, isso não é espírito católico. Você não está querendo comunhão, você não está querendo ajudar. Você não está exercendo sua responsabilidade como católico. Depois que sejam respeitadas a dignidade das pessoas. Então, inclusive a pessoa que está ouvindo. Porque muitas vezes é ocasião de escândalo. Então, outra condição que não seja ocasião de escândalo, levando as pessoas ao pecado e ao descrédito das autoridades e das instituições. Vamos dizendo, aquele bispo não me representa. Bom, mas ele não tem que te representar mesmo, ele representa Cristo. Aqui não é democracia, poxa vida. Ele não foi eleito por você, não é um deputado, não é um senador, ele é o pastor. Esse Papa não me representa. A gente vê isso, não? Veja isso. É um pouco de infantilidade, né? Depois, então tem que ter um cuidado, porque muita gente é formada por essas... muitos são formados por essas coisas. E começa a ter uma restrição aos pastores. As pessoas, aos poucos, infelizmente, devido ao mau exemplo de alguns, mas devido a esse tipo de comentários e atitudes de muitos, chega ao ponto de ninguém confiar em mais nenhum pastor.
É ruim isso. Depois que não sejam opiniões ou posições errôneas, infundadas. Qual é o fundamento que você está falando, do que você está escrevendo? Irreverentes, imprudentes, muitas vezes diante de fiéis que não têm formação. Que meios você pode usar? E pode usar os meios que estão à nossa disposição aí. Cartas, artigos, dos meios de comunicação, participação em debates, no próprio conselho da igreja. Então, o direito de opinião e de expressão comporta também, por parte dos pastores, o dever de facilitar os meios de expressão e de atender às opiniões que os fiéis apresentam. Então, por um lado, os fiéis têm esse direito, os pastores têm o dever de ouvir, de refletir. Aquele ali está usando um fundamento tal e tal. Além disso, conforme o magistério, os pastores têm o dever de ouvir os conselhos dos fiéis. Pastores, aspas, ouçam com gosto os leigos, apreciando fraternalmente os seus desejos, reconhecendo a sua experiência e competência nos diversos campos da atividade humana, para poderem, junto com eles, verificar os sinais dos tempos. Isso é um dever do pastor ouvir. E é claro, tem certas coisas que o pastor não entende, então os leigos têm que falar. Quero fazer uma consulta jurídica, uma consulta do arquiteto, uma consulta... Vem peso com relação ao bem da igreja, né? Fazer uma pesquisa de opinião, de posições, como é que é essa paróquia, que tipo de perfil precisa aqui de um pároco, isso tudo o pastor tem que ouvir, né? Tem que estar atento a isso. Então tem que ter meios para isso, né? Agora, é claro, a coordenação desses 3 direitos de petição, de opinião e de obediência leva também a a que a gente chama de remonstrácio. Eu não